O projeto 1 consiste em 4 questões, onde o nosso grupo deveria gerar um código e depois escrever como a gente chegou nesse resultado. A questão 1 falava sobre a entrada e saída de robôs em 4 pontos. Geramos uma matriz com a probabilidade de recepção dos robôs em cada um dos pontos e multiplicamos por uma matriz que teria o valor inicial, onde haveria a quantidade de robôs. Dentro de um for, a gente multiplicou essas matrizes e substituiu o novo valor na matriz de quantidade de robôs. Com isso, realizamos as 2 e as 5 interações que eram necessárias para a resolução do exercício. Primeiro, criamos uma matriz separando cada espécie em linhas e colunas, e o número 1 significa que a espécie da linha correspondente se alimenta da espécie da coluna. Já o número 0 quer dizer que não tem nenhuma relação entre elas, mas ainda pode ter indiretamente. Para resolver a letra A, que pede a espécie que tem mais fontes diretas de alimento, criamos um vetor S com 7 posições e utilizamos o comando for para somar e armazenar os resultados das linhas. Logo em seguida, utilizamos a função max de S para encontrar os maiores valores de S. Sendo assim, o Scilab retorna o valor correspondente ao pássaro e raposa. No B, que pede a espécie mais vezes fonte direta de alimentos, criamos um vetor V e somamos as colunas a partir do comando for. E a partir do comando disp max de V, que foi utilizado, o Scilab retorna o valor correspondente à planta. Na letra C, ele pede para indicar o animal com mais fontes diretas e indiretas de alimentos. Para isso, fizemos a matriz ao quadrado para encontrar as fontes secundárias de alimentos de cada espécie e ao cubo para encontrar as fontes terciárias. Somando essas matrizes, vamos encontrar todas as fontes diretas e indiretas de cada espécie. Por fim, através do for, fomos verificando por cada linha quais números da matriz é diferente de zero. Depois somamos e o resultado é que o urso tem mais fontes indiretas e diretas de alimento. Para resolver o exercício 2D, nós tiramos a planta da matriz A. Assim, as linhas correspondem aos predadores, que são respectivamente a raposa, o peixe, o pássaro, o inseto, o roedor e o urso. E as colunas correspondem respectivamente às presas, que são a raposa, o peixe, o pássaro, o inseto, o roedor e o urso também. Para descobrir qual espécie tem mais fontes de alimentos, nós somamos as linhas. Assim, descobrimos que a raposa possui mais fontes diretas de alimentos, que são 3. Agora, para descobrir qual espécie é mais vezes fonte direta de alimento para outras espécies, nós somamos a coluna e descobrimos que o peixe, o inseto e o roedor são mais vezes fontes diretas de alimento, sendo elas 2 vezes. Analisando a pergunta do exercício 2E, nós descobrimos que o efeito a longo prazo da poluição é de que todas as espécies irão morrer, devido que todas elas dependem direta ou indiretamente da planta. No exercício 3, a gente tem uma chapa metálica com condições específicas de temperatura, onde a gente traçou uma malha de linhas, onde a gente conseguiu traçar alguns pontos de interesse. No item A, a gente tem 3 pontos, onde a gente conseguiu equações que definem essa temperatura usando a média dos pontos que estão no entorno deles. No item B, a gente resolveu esse sistema usando a forma matricial de sistemas e resolveu usando o código RRF, que transforma a matriz em uma matriz reduzida de linha. Para o item C, a gente pegou o mesmo sistema, só que para agora uma malha de 7 pontos. O sétimo ponto foi considerado como um centro. A gente resolveu esse sistema usando o mesmo código RRF e encontrou a temperatura para cada um dos pontos. Na quarta questão, fizemos uma relação com a disciplina de mecânica dos sólidos para que o nosso problema fosse algo dentro da realidade do nosso curso. Então, decidimos criar um programa que nos ajudasse a resolver um tópico bastante presente em aula, que são os problemas envolvendo vigas. O nosso programa ele funciona através do método de Newton, e o objetivo do método de Newton é encontrar a solução da equação, ou seja, a raiz real, através de retas tangentes a cada ponto f de x através de iterações. Como a solução analítica do nosso problema é não linear, o método de Newton foi a solução mais viável para essa resolução. As funções não lineares, elas apresentam métodos de encontrar zeros onde sua solução analítica é inexistente ou complexa demais em termos de cálculo. Por isso, um método numérico consegue fazer uma sequência de processos matemáticos simplificados, que chegam em aproximações cada vez mais realistas. O método aproxima uma função não linear em uma função linear. Assim, o cálculo parcial é bem mais simples, mas o processo completo exige uma grande quantidade de repetições desse cálculo usando a aproximação anterior. Por isso, utilizamos o programa, pois o computador é uma ferramenta que consegue fazer o cálculo com muito mais velocidade e usar a estrutura de repetição para nos dar a resposta em apenas alguns segundos.